você que tem a paz do Senhor. Amém. Vou convidar os meus irmãos que puderem, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar Vamos orar nessa noite apresentando o nosso ensinamento e embutido nesta oração que vamos apresentar do nosso ensinamento, vamos apresentar também os nossos irmãos que estão necessitados da visitação de Deus, do trabalhar da mão do Senhor em suas vidas. Há algumas necessidades de pessoas que estão enfermas. A irmã Eliana fez menção da Michele, da irmã dela também, dos sobrinhos, né? Da irmã Maria. Vamos apresentar para que o Senhor entre com providência. Há algumas necessidades também que estão sendo já tratadas com cada pessoa. E, ô Daniel, faz um favor para mim, filho. Pega meu outro óculos lá no carro, lá no console lateral. No console lateral ali da porta tem um estojinho, tem um óculos lá que é o óculos comum. Esse aqui é o óculos de serviço. Como eu durmo e acordo com o óculos, eu ponho ele e fica. Então essas necessidades que nós temos, que Deus visite a saúde. Há também algumas necessidades familiares de irmãos da igreja, que eu não posso trazer ao conhecimento dos irmãos, mas são necessidades que estão atuando no meio da família de irmãos, mas que Deus é poderoso para visitar. Então você apresentando seu irmão que está aqui, o seu irmão que não está presente, aquele que você conhece, que está passando, o Senhor nosso Deus, que é onisciente, Ele é poderoso para visitar. Amém? Vamos lá? Senhor meu Deus e Pai, neste momento estamos na Tua presença, Senhor. E juntamente com a Tua igreja, Senhor meu Pai, oramos e pedimos ao Senhor que venha nos honrar, nos abençoar, guardar-nos, Senhor meu Pai. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, nessa noite aprender, Senhor meu Pai, do Teu Evangelho, aprender, Senhor meu Pai, ó Senhor, os ensinamentos do Senhor, aprender, Senhor, da Tua palavra, Pai, e ó Senhor, não obstante a isso, entregamos também diante do Senhor as nossas necessidades. Enquanto estamos aqui, acreditamos que o Senhor trabalha em nosso favor, trabalha em favor da Tua igreja, trabalha em favor do Teu povo, trabalha em favor dos Teus filhos. Por isso me peço, Pai, encarecidamente, que estenda as Tuas mãos sobre a vida dos que estão enfermos, ó Pai, daqueles que estão passando por dificuldade, que estão com necessidade, e que o Senhor possa atuar no meio da família. É o que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém, amém. Poxa, está aqui, isso é terrível. Irmãos, abram as vossas Bíblias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Agora melhorou, né? Estava aquele óculos parecendo a tartaruga ninja. Meus irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós temos o prazer de ter conosco nesta noite, operando conosco, a colega da nossa irmã Zemia, Larissa. Larissa trabalha com a irmã Zeni, né? Serve ao Senhor Deus na igreja Além do Véu, isso? Aqui de São Bernardo? Santo André. Santo André eu não conheço, acho que deve ser o filho do pastor Oswaldo. Conheço o pastor Oswaldo, um dos filhos. O ministério abençoado. E como é que nós vamos receber a nossa irmã nessa noite? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Zeni não está presente, mas olha, sinta-se abraçada na noite de hoje. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o verso de número 20. E o verso de número 19. Eu vou fazer a leitura e peço que os meus irmãos acompanhem. Diz assim: ora, os que foram dispersos pela perseguição, desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Havia, porém, entre alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Como é que está na sua Bíblia aí? Pela primeira vez foram chamados cristãos. Mais uma oração. Senhor Deus, está aí a tua palavra, a tua igreja, a minha vida, ser servida de tomar a minha vida, a vida dos teus filhos que estão aqui, dos que estão acompanhando na rede social, abrindo a nossa mente para todo o teor daquilo que o Senhor tem e quer tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem sentados. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração um desejo de nós meditarmos na noite de hoje, mediante algo que aconteceu na terça-feira passada. Terça-feira passada nós transferimos o ensinamento daqui, que seria ministrado aqui, para uma ministração de uma palavra lá na igreja do pastor Marcelo Cassiano, na ADEM, onde estava acontecendo a campanha, e eu era o primeiro ministrante do primeiro dia dessa campanha. Hoje está acontecendo lá o segundo dia, às 20 horas vai acontecer lá. Vai estar, acho que o irmão Franklin pregando hoje lá, mas Deus pôs algo no meu coração enquanto eu ministrava lá. Quem estava presente lá? Acho que só faltou o irmão João e a irmã Angelita, que não estavam naquele dia. Mas nós, para que os meus irmãos saibam, nós estávamos falando ali sobre um ato de algo que aconteceu, e nós falamos no meio da mensagem sobre ser cristão. Aquilo que eu falo para os meus irmãos constantemente, que nós somos chamados de cristão, porque somos a imagem de Cristo. E o ato de ser cristão, a etimologia da palavra cristão, quer dizer pequeno Cristo. Então, neste texto que nós lemos agora, é um local aonde pela primeira vez os discípulos de Jesus, os que seguem agora o ensinamento de Jesus, aqueles que professam a fé em Cristo, pela primeira vez, eles foram rotulados, foram denominados cristãos. Então, nós vivemos em um mundo onde o ser humano, eu não estou falando de sociedades e nichos específicos, não estou falando de grupos, de tribos, de pessoas, de associações. Eu estou falando do ser humano. O ser humano, ele é tendencioso a rotular pessoas, situações, eventos. Então, nós somos tendenciosos a rotular. Quando você vê alguém falando sobre alguém que professa o Evangelho, as pessoas já denominam como que é? Esse cara é crente. Cristão é para você, para mim. Nós vamos entender isso. Mas o mundo te denomina como que é? Crente. E normalmente tenta te associar, te rotular por algo negativo que possa se pegar na atitude de um santo, de um crente. Aí a pessoa lá no seu serviço, para ser crente igual fulano, se ficar do jeito que eu estou. Para ser crente igual Beltrano, não vou. Olha uma coisa interessante. Eu tenho um colega de trabalho chamado Márcio, e ele é, a gente chama ele de daqueles mineirão velho. A gente fala que ele é aqueles caboclo velho, aqueles homem antigo, rústico, sistemático. E teve um dia que o encarregado chegou e falou: vamos fazer um churrasco,
e estava aqui na equipe, o Washington vai fazer o churrasco para nós, e pedir, pororó. Só que não deu. Eles não se organizaram para mandar dinheiro e nem, tipo, disseram, ó, eu vou dar, fulano, Beltrano. Aí eu falei, bom, ninguém falou nada, não me manifestei. E aí o que acontece? Chegou na noite e não teve churrasco. E ele contava que teria, não trouxe a marmita dele. A marmita dele. É o costume de brincar com eles. Ah, cadê a sua marmita? Ele não trouxe a marmita dele. E aí, de repente, ele chegou e falou, ele não vai ter um churrasco, não? Eu falei, não, ninguém falou nada. Você falou que ia ter um churrasco. Também nunca eu vou na sua igreja. Eu também nunca vou na sua igreja. Você é crente, falou que ia ter um churrasco, não teve churrasco. O que tem a ver a minha igreja? Churrasco. Não. Crente tem que falar as coisas e cumprir. E você não cumpriu. Ele ficou bravo. Ele ficou, acho que uns 2 meses com raiva de mim. Meu Deus. Só que no dia a dia você vai conversando, vai minando aquela resistência. Hoje eu rio, brinco com ele, faço graça, falo, você nem na minha igreja aí. Porque nós somos rotulados por coisas e situações. Então você é rotulado como crente. O termo crente é um termo pejorativo usado para denominar a nossa forma de expressão religiosa. Porém, esse é o termo pejorativo. Vamos sempre associar o crente a alguma coisa errada ou alguma prática que alguém cometeu ou que alguém comete para associar a sua fé. Olha lá os crentes. Agora, estamos numa fase, e eu louvo a Deus por isso, o Evangelho ele tem expandido e atravessado fronteiras que se tornou até status se dizer evangélico. Não são poucos os influenciadores sociais, não são poucos os cantores que dizem, olha, eu sou assim evangélico, eu sou simpatizante do evangelho. Alguns dizem, eu me identifico com a forma dos evangélicos. Porém, eu estou aqui para julgar, muitos continuam a sua velha prática, sua velha vida, sua velha forma de viver, suas velhas atitudes, mas associam, porque hoje está em foco ser evangélico, e associamos a coisas e práticas que essas pessoas fazem. Porém, nós chegamos num texto das Escrituras Sagradas, em que essas pessoas que estão agora eles estão agora sendo perseguidos. O que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11? Veja bem, aconteceu um fato muito interessante, que um jovem chamado Estevão, ele morre. E ele morre pregando, que foi o texto que eu acabei mencionando na mensagem da semana passada. Estevão morre pregando. Estevão, ele faz parte da igreja que está em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, ela é formada aonde? Ela não é ainda rotulada como igreja, mas nós entendemos que era a formação da igreja. Jesus vem, pega cerca de 500 homens que andam com ele, 500 pessoas estão andando com Jesus, 500 discípulos estão andando com Jesus. Só que entre os 500, Jesus escolhe quantos? Quantos? 12, a dele. Ele escolheu a matéria-prima que ele ia formar a sua igreja. E a escolha de Jesus não é parecida com a minha escolha. A escolha de Jesus é uma escolha que ele trabalha a pequeno, médio e longo prazo. Jesus não trabalha segundo a minha ótica e a tua ótica. Nossa ótica normalmente queremos coisas para agora, curto prazo. Nós queremos coisa para agora, nós queremos fast food, porque a comida é rápida. Nós queremos Uber, porque o ônibus da Vila São Pedro 9B, ele dá uma... Quando eu falei do 9B, você lembrou, né? Ele dá a volta em São Bernardo inteiro para te deixar lá onde você quer chegar. Mas eu tenho Uber, 5 minutos eu estou lá. Eu quero coisas rápidas. Jesus, ele não faz investimento para coisas somente rápidas. Ele faz investimento a pequeno, a curto
médio e longo prazo. E ele escolhe 12 homens e ele começa a trabalhar no coração desses 12 homens. Escolhe a dele. Só que quem ele escolhe? Uma mão de obra precária, como é que eu posso dizer? Uma matéria-prima ruim. Se eu e você fôssemos fazer escolhas, de repente você não teria o mesmo critério que eu. Mas eu ia escolher e falar, eu quero... Que informação você tem? Ah, não, eu conheço tal coisa. Bom, não interessa. Ponto positivo para você. Aí você tem um ponto. Você tem disponibilidade de tempo? Tenho. Sabe comigo feriado? Ponto para você. De repente esses seriam os meus critérios. Seus eu não sei. Agora Jesus olha e vê um caboclo lá meio incrédulo, problemático, não acredita em ninguém. Gostei desse cara. Jesus vai. Ô Tomé, vamos andar comigo? Aí tem um cara lá puxando a rede, lá, acabou, jogou a rede, está lavando a rede, bem revoltado, porque não pegou nada, e Jesus vem ensinando, e o povo seguindo Jesus, ele olha para aquele cara, entra no barco do cara, e vai lá no barco e diz, ó, afasta um pouquinho o barco, o cara meio contra a gosta, afasta do barco, e Jesus começa a ensinar, termina o ensinamento, Jesus vai para o lugar e diz, ó, joga a rede, lança outro barco um pouco mais ao mar, e joga a rede lá. Trabalhei a noite toda, pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, jogou a rede. Pegou. Pode puxar. Não, aqui eu estou acostumado, eu já caí aqui. Ah, vocês esqueceram que eu caí aqui, né? Não, assim não. É, mas não foi todo mundo que viu. Eu não vi, não, mas Você viu? eu dei risada. O dia que eu caí? Como é que eu caí? Faz muito tempo. Você viu nada, você nem estava aí no dia. Você viu nada, só que ele estava de olho aberto, eu não sei nem por que ele estava de olho aberto na hora da oração. O que ele está fazendo de olho aberto na hora da oração, João? Ela estava de olho aberto, todo fechado. Larissa, para que você entenda porque essa palhaçada toda, é porque o meu sogro, que é um dos nossos pastores, caiu domingo aqui. Ele veio aqui e balangou o pezinho aqui e caiu sentado aqui. Eu não consegui rir, eu fiquei preocupada. Eu também não ri na hora, fiquei preocupado. Agora, presta atenção, agora ele virou figurinha. Minha filha já fez uma figurinha. Eu não tenho nada, pastor. E aí, eu também já caí, só que aqui era uma secretaria, eu caí com os braços esticados, parecendo uma cruz. Você não viu nada, só estava ela, os olhos abertos. Lógico que não, ninguém viu, só viu ela. O que você estava fazendo de olhar? O que você... Eu estava olhando, só sei que olhei para nós assim. Tá vendo, irmã Larissa? Ela, em vez de estar orando, ela estava com o sol aberto. Aí foi, quando ele disse agora, eu e Marcelo, que a gente não fazer Não quero que ninguém mais caia para imitar nós. assustou mesmo, assustou. Não quero que ninguém caia. Vai assustar o homem. Tá entendendo? Não é para ninguém cair. Aí, esse negócio. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Jesus escolhe um camarada bruto igual Pedro e põe Pedro para seguir ele. Segue, venha após mim. Vou fazer de vocês 4 aí pescador de almas, de homens. E eles vão. Aí Jesus escolhe o Mateus, que é um cobrador de imposto que trabalha para Roma, que tira dos irmãos para dar para o governo. Imagine um cara que tira dos irmãos para dar para o governo. Está lá, escolhe o Mateus. Escolhe o Judas, que viria a trair. Então, a mão de obra que Jesus escolhe, a matéria-prima, tem defeito, tem problema. São pessoas de verdade, não são pessoas feitas. Que acorda de manhã, pega lá, passa o pancake na cara lá, enche a cara de reboque e tal, e diz, tá lindo dia, bom dia, passarinho, bom dia, pardal, bom dia, tucano. Ai, hoje eu acordei maravilhosa e acabou de gravar, vive uma vida oprimida. Não. Os caras que Jesus escolhe têm problema, igual você, igual eu. São cheios de dúvida, de trauma, de dificuldade. O Joãozinho Paz e Amor, que eu estou acostumado a falar, o João que escreveu o Evangelho, que teve visão de Apocalipse, era um tremendo assassino, bipolar, ao mesmo tempo que ele estava no peito de Jesus. O dia que Jesus não pode passar por Samaria, que o samaritano não deu, vamos matar Jesus, vamos matar, descer fogo do céu e consumir com ele. Peraí, o cara que é o Paz e Amor é bipolar, e ele quer matar. O Pedro
para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurada tu, Simão, filho de Jonas, revelou meu Pai que está no céu. O que é uma revelação do céu? 3 versículos abaixo, Jesus explica o que tem que acontecer com ele. Pedro pega Jesus pelo braço, leva ele à parte e repreende. Jesus olhou para trás de mim, Satanás, que me serve, prestou a boca para Deus. 3 versículos depois, está lá no texto, ele presta a boca para o diabo. Aí tem crente que fala as coisas de Deus e fala as coisas do diabo. Tem ou não tem? Mas Pedro era convertido? Não! Andava com Jesus, acordava com Jesus, tomava café com Jesus, dormia com Jesus. Mas Jesus disse: Pedro, quando você se converter, você vai confirmar para os teus irmãos. Pedro, agora você é novo, você vai para onde você quer. Mas vai chegar a hora, Pedro, que vão te pegar pela mão e vão te conduzir. Jesus falou para ele. E quando você se converter, confirma para os teus irmãos. Jesus estava falando uma palavra profética que vai acontecer quando? No dia de Atos dos Apóstolos. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, confessou Jesus 3 vezes na fogueira de Jesus. Jesus morre, Pedro nega Jesus lá no pátio do palácio do sumo sacerdote. Ele entra lá, se acocha lá na fogueirinha lá dos soldados lá, Jesus está sendo julgado lá, aí passa uma moça, um rapaz diz: ei, tu não é dele? Não conheço ele não. Aí daqui a pouco passa outro e diz: mas vem cá, eu te vi, mas não conheço ele não. Aí vem a serva e diz: mas tu fala como eles, Ele diz: eu já não disse que não conheço ele. Aí o galo cantou. Pedro chorou amargamente, saiu da presença ali de todo mundo. Jesus morre, ressuscita, vai atrás dos discípulos no caminho de Emaús, apresenta lá para o tio dele, o Clopas lá, que está aí no caminho de Emaús, era tio de Jesus. Vai lá, fala com Clopas, eles saem da aldeia de Emaús, voltam a correr para Jerusalém. Jesus some na hora do partir do pão, lembra lá? No partir do pão que Jesus, que ele fala: estrangeiro, está muito tarde, não vai embora não, fica conosco. Quando ele entra dentro da casa, dão a oportunidade dele partir o pão. Quando ele parte o pão, eles dizem: é o mestre. Aí ele sumiu. Aí ele fala: pô, mas não ardia no nosso coração quando ele falava as escrituras para nós no meio do caminho? Vamos voltar para Jerusalém. Peraí, quem desviou agora e está voltando para casa decepcionado, quando vê Jesus partir o pão, sente a comunhão, volta correndo para Jerusalém. Só que Jesus sai de lá e fala, parece lá para Maria e diz: fala para eles que eu vou para ele, na frente deles para Galileia. Aí, lá na Galileia, quem está pescando lá? 7 dos discípulos. Pedro mais 6. Jesus aparece na praia de manhã. De manhã esse texto é fantástico. Olha para eles: ei, tem alguma coisa para comer? Jesus vai atacar sempre aonde o problema. Aonde está o problema? Vocês têm alguma coisa para comer? Aí alguém diz: não, pescamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus disse: lança a rede do lado direito e vinde e jantai. Na tradução mais antiga, João Ferreira de Almeida diz: vinde jantar. Peraí, quem vai jantar de manhã? Quem janta de manhã? Aquele que não jantou à noite. Só janta de manhã quem não jantou à noite. Passaram a noite sem comer nada. Só que aí quando eles chegam na praia, tem uma fogueira lá, um fogo aceso, com peixe e pães sobre brasas. Jesus, na sua necessidade, quis alguma coisa para comer, e quem era para Pedro não tinha. Ele teve que fazer um milagre lá. Só que aí Pedro chega. E aí Jesus diz: traz alguns peixes que apanharam. Eles pegaram 153 grandes peixes naquele dia. E aí Pedro vai lá, arrasta as redes, pega lá, traz peixe para Jesus, e Jesus começa um diálogo. Jesus nunca vai arrombar a porta, nunca vai bater em você uma vez. Ele vai sempre tentar um diálogo. E ele fala para Pedro: você me ama? Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para ele de novo: Pedro, você me ama? Te amo. Apacenta os meus cordeiros. Aí pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses outros aqui? Ele começou a chorar. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo.
Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus trabalha numa escala, apacenta minhas ovelhas. Ovelha gera o quê? Hã? Ovelha. Ovelha gera ovelha, mas quando nasce o quê? Cordeiro, filhote. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. A continuidade de um apacentamento é frutificação. Você me ama, Pedro? Ama, apacenta os meus cordeiros, que vai sair. E ovelha pequena vira, o cordeiro pequeno vira o quê? Ovelha. Dá para entender o que Deus está falando conosco aqui? Que o Senhor, quando nos chama, Ele dá continuidade de crescimento. Pedro negou 3 vezes Jesus, agora Jesus faz ele confessar 3 vezes em meio à continuidade de ministério. Jesus está chamando Pedro para voltar de volta para o propósito, para a chamada, mas na seguinte condição: ó, você não vai ter uma chamada estagnada. Apacenta as minhas ovelhas porque você me ama. Se você continua me amando, as ovelhas vão gerar cordeiros, você vai apacentar os cordeiros. E se você continua me amando, os cordeiros vão virar ovelha. É a continuidade. Você está vendo que é uma escala progressiva? Só que a palavra para Pedro é: quando você se converter, você vai confirmar para os seus irmãos. Era essa palavra que Jesus tinha falado para ele num dos momentos que conversaram com ele. Quando Jesus sobe ao céu, se não me falha a memória, Tiago vai dizer que ele foi visto por cerca de 500 irmãos. 500 daqueles que seguiam Jesus, e são aqueles mesmos que no dia que Jesus arrochou a mensagem, que Jesus chegou e disse: olha, eu sei porque vocês estão andando atrás de mim. Vocês andam atrás de mim por causa do pão que eu multiplico. Vocês andam atrás de mim por causa do milagre que eu faço. Você lembra que o povo começou a sair? E Pedro chegou e falou: Senhor, a mensagem está dura, o discurso está difícil. Jesus, você quer ir também, Pedro? Vocês querem ir? Quer ir também? Disseram: não, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aqueles 500, quando Jesus arrochou, no primeiro momento eles deram uma corrida. Só que Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos. Só que a ordem era ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. 120 foram para o cenáculo. O cenáculo era onde? Um aposento alto, um sobrado, aonde tinha sido feita a primeira ceia e última Páscoa. Última Páscoa de Jesus e primeira ceia. E eles estão lá orando. Peraí, quantos estão orando? Cerca de 120. Continuamente em oração. Cadê os 380? Sumiram. Ou disseram: não posso ir no culto hoje porque eu tenho que ir no shopping. Não posso ir no culto hoje só porque, sabe o que é? Ai, eu tenho muita louça para lavar. Porém, não me interessa o motivo, e isso aí é a minha forma pastoral de cutucar as coisas que eu vejo no dia a dia. Então é por causa da louça, é por causa, né, mocinha? É por causa do shopping, é por causa que foi no circo lá do Tiro Lipa que pegou fogo. Não sei por quê. 380, João. Não estava lá. Então eu entendo que é natural que a maioria não vai estar presente, mas vai ter sempre um remanescente sério que está ali, perseverando, buscando e constante. 120 estão constantes em oração. E acontece o quê? O derramamento do Espírito Santo. Atos 2. E quando acontece Atos 2, línguas como que de fogo repartidas caem sobre a cabeça desses 120. E eles falam em outras línguas. Não vamos entrar no mérito da grossolária, se eles falavam na língua nativa, ou se era, de repente, eles falando só na língua que os outros ouvintes que estavam em Jerusalém ouviam, mas eles são batizados com línguas e fogo sobre eles, correto? Alguém passa na rua e olha, diz: 9 horas da manhã, 9 horas, está tudo bêbado. O que acontece? A profecia de Jesus: quando você se converter, você vai confirmar para os seus irmãos. Pedro, está escrito lá em Atos, e Pedro pondo-se em pé, e com ele os 11. Falou-lhes: varões e irmãos, e todos vós que ouvi, isso que estão vendo não é bebedice,
Isso é o que profetizou Joel. O que ele está fazendo agora? Confirmando. Se converteu, voltou para a chamada, assumiu sua posição. Temos que assumir nossa posição no reino. Assumiu sua posição e agora ele vai testificar. E quase 4.000 pessoas, na segunda quase 5.000. Eu sei que num prazo de poucos dias, quase 10.000 pessoas se convertem a esta fé. Nessa conversão o povo começa a viver junto. A infusão da visitação de Deus era tão grande que começou a acontecer no meio do povo a koinonia. Quem sabe o que quer dizer koinonia? Comunhão. Quem não sabia o que era koinonia? Koinonia é a palavra grega para comunhão. Quando estamos reunidos aqui, João, que nem estamos hoje, nós estamos praticando koinonia, a comunhão da igreja. Então a koinonia ela é expressada quando nós partimos a palavra no culto. A koinonia é expressada quando, de repente, fazemos os nossos eventos. O aniversariante do mês, vamos comer o bolo lá aqui. A irmã Cicinha acorda. Isso é a comunhão da igreja, a comunhão. Quando eu me preocupo com você, João, você está bem? O que está acontecendo? Não te vi. Esta é a koinonia da igreja, a comunhão. Só que a koinonia lá em Jerusalém está tão forte, está tão viva, está tão que o povo diz, olha, não quer sair daqui não, nós queremos morar junto aqui. E o pessoal começou a vender suas propriedades. E entregavam para os discípulos, para que eles administrassem, para que houvesse comida. E aí começa então, Santa Ceia todo dia. O que a gente faz uma vez por mês, algumas igrejas fazem uma vez por ano, outras fazem semestral, lá fazia todo dia. Eles tinham singeleza, eles tinham efusão de visitação de Deus no partir do pão. Toda vez que eles se reuniam para comer, a efusão da visitação de Deus naquela comunhão, naquela koinonia era tão grande que ninguém queria ir embora. Aí no meio daqueles, vem os espertalhão. E as pessoas dizem, olha, eu quero dar, eu vendi minha propriedade, eu quero morar com vocês, está aqui, ó, tudo que eu tenho, administra aí. E eles estavam vivendo juntos. É bonito isso, João? Sim. Sim. Mas funciona? Às vezes não. Faliu a igreja de Jerusalém, João. Pois é. A igreja faliu. Porque eles já não queriam fazer nada, só queriam ficar ali na oração. E ninguém trabalhava mais. Ninguém produzia no campo, ninguém fazia mais nada. Era só... Era só o reteté, e eu gosto muito. Era só poder de Deus. Só que nessa brincadeira aí, eles estão vivendo junto, e eles esquecem da primeira obra que tem que acontecer na vida do cristão: ser pregador das boas novas. E aí o que acontece? Os crentes começam a vender as coisas, aí chega Ananias e Safira. Aí um diz para o outro, bebe, diga amor. Eu estou querendo morar com os crentes, eu também. Vamos vender nossa propriedade? Vamos. Isso aí é versão Washington Marcelo, tá? Aí se não der certo, vamos fazer o seguinte, vai dar metade. Metade não é igual, se não der certo, vai pipoca na missão e guarda. Isso aí é versão minha, tá? Então vamos. Chegaram ali, era metade dos bens. Aí um dos discípulos: é tudo que vocês depositaram aqui? É. Aí o Espírito Santo falou para eles: ó, estão mentindo. Por que estão mentindo para o Espírito Santo? Aí disse que o Ananias caiu duro. Pum! Morreu. Aí arrastaram o corpo dele e foram sepultar. Chega a Safira. Não sei se ela tinha passado os cremes que a Elaine passa no cabelo lá. E aí, Safira? Vocês venderam a propriedade, né? Venderam. Puseram tudo aqui, puseram tudo, olha lá os pés dos caras que levaram seu marido para ser sepultado. Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Queria viver uma vida dupla. Queria viver uma vida de meia entrega. Hoje Jesus faz isso? Não morre ninguém, graças a Deus.
Já pensou? Se morresse hoje na igreja por mentir, mas não morreu, graças a Deus não morreu ninguém. O Espírito Santo deixa para convencer. Ufa, né, Deus? Mas hoje não morre carnalmente, mas espiritualmente a pessoa. Não, mas aí eu ainda acredito no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer o cara pedir perdão, ele vai pedir perdão, não vai morrer. Não vai morrer ninguém. Graças a Deus. Pensou chegar no culto de domingo, nem o pastor, tá? Quando você errou, o pastor hoje fez uma mentira lá, o Espírito Santo, pá, matou ele. Misericórdia. Somos falhos, entenda? Somos falhos. A igreja começou com pessoas falhas e é composta de pessoas falhas, cheia de problemas. O que foi? O Zito aí tá. O que foi? Não, o Zito tá. Pelo amor de Deus! Ela tem toque, ela fica aí. Só eu baixo um pouquinho. Meu Deus! Fala, Tá meu no Deus. meio. Amor, ela tem O toque. que quer, Fabiano? É capaz daqui a pouco ela levantar e arrumar o zíper. Mas acabou, acabou. Vou usar a história, vamos. Somos falhos, pessoas falhas, e a igreja agora está vivendo um auge espiritual de todo mundo, gostando de todo mundo. Que maravilha! E Deus olhou e falou, não, é disso aí, não é. Vocês têm que evangelizar. Vocês têm que ficar depois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Como Samaria. Jerusalém, Samaria, Até os confins. toda a Judéia e até os confins. Só que é gostoso ficar aqui. É a metralhadora de Jeová. Ô, irmão. Eu já participei de uns cultos, irmão. Vou falar pra você. Até eu tô lembrando, arrepio um pouco, irmão. De ver Deus sair marchando com o caboclo lá na ponta lá e o cara vir de olho fechado e dizer assim, te diz o Senhor, irmão. Tem coisa melhor que isso, não. Aconteceu isso lá em Jerusalém. Só que aí o que acontece? Levanta-se então o jovem pregador Estevão. No momento em que ele está cuidando da ceia, das viúvas, dos necessitados, terminou, ele vai pregar. O negócio dele é pregar, ele gosta de falar. E ele vai para a praça pregar. E aí ele começa a despontar como um pregador de eloquência na mão do Espírito Santo, cheio de Deus. Era todo mundo que era pregador? Mas tinha o Estevão. Era todo mundo que era doutor na palavra? Mas tinha o Barnabé e o Níger. Era todo mundo que fazia milagre? Não, mas tinha o Pedro, que pegava na mão do pai e disse, nós não tem nem prata nem ouro, nós. Versão minha, nós. Que ele diz assim, ele e João, ele diz, não temos prata nem ouro. Agora ele transfere para o pessoal, mas o que eu tenho de em nome de Jesus Nazareno. O cara pulou, nunca tinha andado, já aprendeu a pular, já aprendeu a saltar, já foi virando bananeira para dentro do culto, do templo. Tinha poder de Deus. Só que está todo mundo focalizado aí, vamos viver junto. Aí vem o Estevão e começa a pregar. Prega com tanta eloquência que os homens que são religiosos não aceitam. Se arremetem contra ele, pegam ele, levam para fora da cidade, apedreja ele, pega as roupas e entrega para o Paulo, o Saulo. O Saulo pega as roupas deles e eu vou matar a crente. Começa a perseguição. E a perseguição vem por causa de quê? Sim, mas por que motivo eu sendo cristão, evangélico, crente, do reteté, e passo perseguição? Eles, por que não? Mas vai ter que passar, me explica, eu quero que você me explique. Por que que agora esses crentes estão vivendo tudo junto, aleluia, glória a Deus, vão passar perseguição? Por quê? Porque eles não estão querendo sair. Quer ficar lá na tua cozinha tomando café, comendo pão de queijo. E perturbando a vida da Carol. Comendo tapioca. Está entendendo? É gostoso ficar junto. Só que aqui, aqui vai nos ensinar. Aqui, ora, os que foram dispersos pela perseguição, verso 19, desencadeada pela morte de Estevão.
do jovem pregador, do primeiro mártir, primeiro homem que morre pelo Evangelho de Cristo, o primeiro mártir, desencadeia o que na igreja? O Evangelho. Não, David, a morte do Estevão desencadeia na igreja o quê? Para pensar, agora é só você, eu e você. O que desencadeia? Pastor, a perseguição desencadeia que o povo... Não, a morte de Estevão, olha que você está pelo caminho. A morte de Estevão, o primeiro mártir, a morrer pelo Evangelho, desencadeia na igreja o quê? Não sei. Você acabou de falar, cara. A perseguição É. dispersa e... A morte dele gera o quê? Perseguição. Desencadeou uma perseguição. E essa perseguição é para quê? Para que o Evangelho Espalharem e levarem. Agora, que Deus ruim, né? Que teve que matar o Estevão. É uma desobediência, né? Que desobediência. povo O Estevão não desobedecia ninguém. Então, mas o povo desobedeceu. Não, também não desobedeceu. Ué, não era para Mas ficar... Mas o problema é que eles não estão entendendo. Não, eles não estão entendendo que eles iam sair. E outra, se não há perseguição, eles iam ficar, eles não estão fazendo nada de errado. Está todo mundo vivendo a coinonia, estão vivendo o que Deus plantou pro evangelho vindouro do reino. Então nessa terra você tem perseguição e luta, mas a coinonia total vai ser quando Cristo arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja para o céu. Aí nós vamos viver sempre em comunhão. Só que eles não estão fazendo porque querem, eles estão reunidos. Só que situações que nós vivemos e coisas que nos acontecem nos impulsionam para coisas maiores que Deus tem. Para nós, a morte de uma pessoa é dolorido, mas eu já ensinei para vocês. Para Deus, Deus não perde. Ele está tirando o que é. Então Estevão morre, certo? O jovem pregador morre, deixa de brilhar um grande pregador. Mas com a morte dele vai nascer quem? No Evangelho. Vai nascer... Pensa. Os evangelistas. Os evangelistas, mas entre eles, qual o maior exponente do Evangelho? Vai vir o Paulo. Estevão tem que morrer. Para Paulo. Para que Paulo persiga a igreja. Olha, eu falo isso com temor. Estevão tem que morrer. Para que Paulo persiga a igreja. Para que na perseguição de Paulo a igreja... Só que no crescimento da igreja, Paulo vai ter um encontro com o Senhor. Mataram Estevão e honraram a Paulo. Paulo agora está perseguindo a igreja, está impulsionando a igreja a correr, a fugir. Veja aqui no texto aqui, eles não vão pregar para ninguém. Eles só vão falar para os judeus. Eles não falam para os gregos, para ninguém. Eles só falam... Quando vai chegar agora, ali eles não falam para ninguém, só falam para alguns irmãos. Só que quando chega em Antioquia da Psídia, eles encontram alguns gregos. E eles começam a pregar agora fora da casinha, fora da caixinha. Está entendendo? Fora do vínculo religioso. E diz que o poder de Deus cai lá, ao ponto de chegar na igreja de Jerusalém, a notícia, lá em Antioquia da Psídia, os caras estão tão parecidos com Cristo, que colocaram rótulo neles, pequenos Cristos. Oh, lamante oriando a paz. Você sabe o que é isso? Você sair da caixinha e de repente alguém olhar e dizer, ele é crente, ele é diferente, ele parece. Rapaz, parece com Cristo. Só que o que desencadeou isso? Perseguição. A morte. Dá para entender a matemática de Deus? O Senhor sacrifica não, permite o sacrifício do primeiro mártir que entrou para a história, e aonde houver evangelho vão pregar do Estevão, da sua ousadia, de um cara. E aí eu pergunto para você, quando Estevão foi apedrejado, o que ele viu? Céus abertos. Conversa. Ele viu as Conversa, ele viu, foi pedra na bila dos olhos. Estevão viu os céus abertos, quem acredita nisso? Está acreditando errado. Estevão viu pedra. Por isso que temos que ler o texto. A Bíblia vai dizer que quando ele pregava com tanta eloquência, ao ponto dele olhar para eles e olhar para o céu e disse, e eu estou vendo ele. A destra de Deus, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo Cristo. A destra de Deus, espera aí, ele teve a visão do céu. Ele estava
arremetem contra ele, levam ele para fora da cidade e tacam pedra nele. Na hora do apedrejamento ele viu que foi pedra, mas a visão anterior fez com que ele suportasse a pedra. E na hora que ele está sendo apedrejado, pau no gato, está morrendo lá, mas ele teve uma visão do céu. A minha visão do céu me permite sofrer lá na frente e aguentar o que vier, porque por aquilo que ele já me mostrou. Oh, meu, e aquilo que o Senhor já te mostrou na tua vida, através das experiências com você, é o que vai te sustentar a ficar firme. A crente que abandona de qualquer jeito é porque não teve experiência com o Senhor Jesus que eu tive. O Jesus que me tirou do lamaçal, que mudou a minha história, que cuidou de mim até agora. Peraí, no meio da luta eu vou abandonar ele? Vou nada. Eu já tive experiência, visão, já vi ele. Então não vou abandonar. Estevão vê céus abertos. É o que dá força para ele suportar as pedras. E aí, a ótica de Deus é diferente da minha e da tua. Sacrificou o Marte, não sacrificou? Todo mundo ficou com medo. Disse, vamos correr daqui. A caixinha caiu as 4 tampas, as 4 bordas. Estava todo mundo na caixinha. As paredes da caixinha. Um correu para um lado, outro para o outro. Só que cada um corre para um lado, testificando da forma em que conseguia. Mais um grupo chega em Antioquia. E eles não conversam com ninguém, a não ser os judeus. De repente, começa a pregar para um grego, para o outro. E a coisa começa a acontecer. Porque aquele mesmo Espírito que estava em Jerusalém, ele estava com eles. Ele está conosco. É ele que vai nos evangelismos. É ele que vai abrir porta de casas. É ele que vai nos franquear a oportunidade de falar aqueles que não têm oportunidade de ouvir, às vezes aqui dentro. Vai ouvir lá fora, vai ouvir lá no serviço, vai ouvir lá na fila da academia, lá como é que é? No patinete, lá na esteira da academia. E você está lá. Mas Senhor, alguém vai dizer, cansado? Também estou. Mas eu estou cansada da vida. Você não, eu estou cansada do exercício aqui. Eu vejo que você é diferente, eu estou acompanhando você. De vez em quando você tem um ânimo. Porque eu tenho Jesus. Jesus é que me põe lá na academia. Está entendendo? É o mesmo Espírito que nos impulsiona a testificar onde vamos. Só que os caras chegam lá, e alguém olha e diz, cara, são cristãos. Alguém que já ouviu do Cristo e que já tem a identidade do Cristo. Você presta atenção. Há uma diferença entre o Jesus, há uma diferença entre o Jesus na cultura judaica e o Cristo. Presta atenção. Os judeus esperavam quem? O Cristo. Quem é o Cristo? O libertador, o transformador, o prometido, o desejado, o Adonai. Esse é o Cristo. O Jesus foi o que começou com a forma humana, mas ele também é o Cristo. Mas na mentalidade dos homens, olha, não, esse Jesus é mais uma seita, tá? Não sei o quê. Só que agora eles se identificam com a forma que eles desejavam, o Cristo. Eles vão dizer, olha, o Cristo, ele é descrito no Velho Testamento. Ele é o desejado que as nações esperavam. E agora os atributos que eles identificam no libertador que há de vir, estão na vida de quem? De quem? De quem? De Paulo. Que Paulo? Estou falando de Paulo agora? Estou falando de quem? Não, estava longe. Então volta para a terra. Como é a pergunta? Eles estão esperando um Cristo. Certo. Essas pessoas, embora que os gregos, os judeus, ali estão esperando um Cristo. E eles identificam esses atributos na vida de quem? Dos cristãos. Dos cristãos. Aleluia! Agora eu estou aqui. Voltou para a terra. Devolveu. Na vida daqueles que estão pregando lá. Cara, esses caras são cristãos, são pequenos Cristos. Quem está agora rotulando tem conhecimento de como deveria ser um Cristo. E identifica na vida daqueles que estão pregando agora. Que tipo de imagem
eu estou passando? Será que alguém olha aí? E diz que parece com pequeno Cristo ou não? Não está entendendo? Que tipo de fala que eu tenho ao ponto de alguém dizer, ou alguém dizer, Nascer daquele jeito? like, É. dislike. Dislike. Ou tem algumas publicações que eu fico com raiva porque não tem o dislike, eu estou doido para dar um Tirar, beijo. Por que tirar? Doido para dar um dedinho lá no negócio lá. Só tem o dedinho para dar o like, coraçãozinho. Palhaçada, né? E eu doido para dar um dislike. Hã? Tua vida. Deve ser sempre. Como é que tá? Tá sempre no like. Minha vida. No like. Hã? Aqui eles são chamados pela primeira vez como pequenos cristos. Mas vem cá. Deixaram de ter probleminha? Não. Deixaram de ser meio pancadinha? Não. Hã? Olha que coisa interessante. Esses mesmos caras aqui vão dar vazão ao crescimento das igrejas e Paulo agora vai implantar igrejas. E quando Paulo implanta igreja, ele vai em cada local implantando e pregando, e falando, e ensinando. E vai dando vazão a novos Cristãos. Cristo. cristãos. Mas não era para estar vindo tudo já numa forminha? Não tem. Não tem? A forminha. A forminha tem. A forminha. Tem, velho. Ah, a forminha é Cristo. Mas muitas vezes eu não me enquadro ou não permito Não permite ser enquadrado. ser você falou a palavra boa, ser Quadrado. enquadrado. Tá? Vamos aqui pegar, por exemplo, você vai fazer uma peça. Você vai pegar um tarugo lá de qualquer coisa, ou de aço, ou de madeira, ou qualquer coisa, para você fazer a peça. Fazer um monte. Ela não enquadrou, o que você faz? Refaz de novo. Não. Tá, mas ela já está feita. Só não encaixou, tem alguma... A fazer um ajuste. Você vai fazer um ajuste. Como é que você faz o ajuste de uma peça que está passando? Tirar e rebar, né? Quem falou? Joga fora? Não, mãe. Não, mas Tá passando. está passando. Assoprando. Você vai fazer o quê? A usinagem. Você vai tirar as arestas, vai tirar essa parte. Vai moldando. Vai moldando. Exatamente o que ela falou. Existem peças de usinagem que se você matou a peça, você não vai usar. Mas aí recolhe-se o material e faz o quê? Joga-se fora? Não. Derrete, O faz. material vai ser derretido para fazer um novo Tarugo. tarugo, um novo produto e vai ser usado ou para aquele tipo, de repente se a têmpera não bater mais para aquela peça, mas vai ser usado para outra. Mas a maioria dos ajustes são feitos tirando rebarbas ou acrescentando material que falta. Tipo, por exemplo, se eu for fazer uma peça, eu tenho um pedaço de tecido. Aí eu tenho um molde para fazer um M. Só que o tecido não dá um M, vai dar um P. Não, mas ele Mas dá para fazer. dá para fazer aparando arestas ou Acrescentando. Acrescentando. na nossa empresa, não se joga matéria-prima fora. É a única empresa que é 100% reciclável. É sustentável também. Marcelo, quando Jesus multiplicou os pães, ele falou, vai, pega os cestos, vai os que sobejou, vai pegar Sim. tudo, né? Mas aqui nós estamos falando da matéria-prima. Aqui a matéria-prima é 100% reciclável E orgânico. e orgânica e tem finalidade. Cara, essa matéria-prima nunca vai morrer. Ela vai ter sempre finalidade. Ou você vai se ajustar no molde, ou você vai se ajustar no molde, ou de repente vai acontecer o que com a peça que você falou? Vai jogar fora. Mas aqui não se joga fora. Aqui, até a peça ruim vai servir. Se não servir para ir para o céu, triste. Vai direto. Não faz escala não, né? Mas vai morrer?
Não. Vai desaparecer? Não. Vai ficar fazendo o quê? Sofrendo. Sofrendo lá. Ainda que seja para exemplo. Está lá no inferno. E o pior que é com consciência, né, pastor? Esse dia estava doendo. E é com Está aí consciência. porque não se Não enquadrou. e não se deixou ser enquadrado. É no molde do sol da justiça? Não. No molde não. Que molde que é? Da pá. Mas 100% está reaproveitado. A Bíblia diz, e agora o texto vai me fugir, que eu não vou lembrar, que minha mente é falha. Numa casa há muitos vasos. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Procura aí no Santo Google aí. Em uma casa há muitos vasos para a honra e para a desonra. Vai aparecer o texto. Acha aí no Santo Google para nós aí. Mais fácil do que eu ficar queimando meus neurônios, que eu não vou lembrar, já estou ficando velho mesmo. Fala, Camille, que você já procurou aí. 2 Timóteo Abra para nós. 2 Timóteo 2, 20 e 21. 2, 20 e 21. Abra aí para nós. Preste atenção. Toda a matéria-prima do Senhor Deus tem probleminha. Probleminha. Segundo Timóteo, quanto, Marcelo? 2 Timóteo 2, 20 e 21. Nossa, o meu aqui tá até marcado já. Olha. Pode ler? A tradução da minha é muito diferente. Lê, Bia, na sua. Segundo Timóteo, quanto? 2, quanto? 20 e 21. 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo está fazendo uma alusão e está usando uma forma de linguagem para nos explicitar sobre as matérias-primas que você vai encontrar na casa de Deus, no meio do povo. Vai ter vaso de ouro, de prata, de bronze, de pau, e tem vaso para honra. Então é triste dizer, até aquele que se perder e não é o nosso desejo, e estiver em tormento, vai servir para exemplo do que não se deve fazer. Então, Lê o 21, Marcelo. pode ler. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Aí ele vai dar vários ensinamentos. A fé e a caridade, a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Você está entendendo que até, infelizmente, não é eu que julgo, não é você, ninguém, eu não tenho direito de pôr ninguém em lugar nenhum. Mas essa matéria-prima, ó, essa matéria-prima aqui, ó, ela é 100% reciclável. Seja para honra ou para desonra. Agora, nós estamos lutando para nos enquadrarmos no quê? Na forma, no molde, na palavra. É a palavra que vai te moldar. É a palavra que vai te ensinar. É a palavra que vai fazer os ajustes necessários para que não aconteça, como a nossa irmã Larissa falou, de perder a peça e jogar fora. Vamos colocar que o local onde ela é jogada fora é um local muito difícil. Quem quer ir? Aquele lugar quentinho. Quero não. Onde eu brinquei com os meus colegas de trabalho, eles falaram misericórdia, eles que não são crentes falaram misericórdia. Nós pegamos um acidente na rodovia, uma carreta virou em, bateu na traseira de outra, virou em L e bloqueou 5 faixas. Só ficou uma faixa passando, muita neblina. Como nós éramos o primeiro contato de socorro, chegamos lá, fizemos a qualificação, tudo, só que vazou muito combustível no chão. Combustível sendo vazado no chão, houve-se a necessidade de a gente fazer um aparato de segurança, jogar uma espuma preparada com água, para poder arrastar, que se houvesse o atrito ali de alguma faísca, não ia explodir o combustível. Fizemos todo o aparato de segurança, e eu estou aqui iluminando, e os colegas aqui do lado, eu falei, já pensou, gente? Se dá uma faísca nesse trem aqui, e daqui a pouco nós acorda num outro lado de lá, e de repente eu olho para vocês e falo, que lugar quente. Que espetada é essa?
O menino de jeito ele falou, misericórdia, sai fora, sai fora. Eu falei, você já pensou nisso? Já pensou se nessa corda num lugar bem quentinho? Aí eles olharam e falaram, não quero. Eu falei, e aquela cutucada, né? Cada um fazia a sua alta. Mas não ia acontecer, graças a Deus, porque estava tudo numa margem de segurança e tal. Mas você já pensou? Igual aqueles desenhos do pica-pau, que de repente o cara estava vivo e a corda do outro lado. Lugar quente, alguém desligou o ar-condicionado? Me tira daqui? Já pensou? Por isso que nós temos que, o texto mesmo do 21 disse, entrarmos pela palavra para ser vaso de honra. Agora, o que o pastor está querendo falar nessa noite sobre isso? Eles foram chamados cristãos, mas não deixaram de ter problema, não deixaram de ter as fragilidades que eles tinham. E o que o inimigo quer trabalhar contra nós? Quer mostrar que as tuas fragilidades são impedimento para que a operação de Deus continue na sua vida. Quer mostrar que a tua fragilidade te rouba, presta atenção, te rouba a oportunidade do perdão, a oportunidade de dobrar o joelho e falar com Ele, a intimidade que hoje já existe entre você e Deus, e que foi rasgada lá quando Cristo morreu, que rasgou o véu do templo, que trouxe Deus para perto de nós e nos atraiu até a Deus. O inimigo quer que na tua fragilidade você olhe e diz, evangelho não é para mim. Quem disse que não? Eu tenho tanto problema, será o quê? Esses caras, agora, com todas as suas fragilidades, alguém olha neles e diz, eles são parecidos Com Cristo. com Cristo. Então o que eu quero trazer à tua mente hoje, que a matéria-prima que o Senhor escolhe, não é diferente, não foi diferente naquela época, e não é diferente na época de hoje. Tem os mesmos problemas que você tem e que eu tenho, mas que precisam ser trabalhados e moldados no padrão da palavra, que é a nossa forma, que é a nossa bússola. Então, preste atenção, esta igreja começa a crescer, e agora são pequenos cristos espalhados pela perseguição desencadeada na morte de Estevão. Estevão morreu? Morreu. Foi uma grande perca? Foi uma grande perca. Porém, aquilo que aos teus olhos e aos meus olhos é perca, para Deus é estratégia. Você entende a estratégia de Deus? Você consegue entender? Mas consegue questionar. Mas consegue reclamar. Mas consegue se pôr muitas vezes contra. Na estratégia de Deus, que Deus é injusto, que permitiu que o Estevão morresse. Mas olha a ótica de Deus. Olha a ótica de Deus. Vamos ver aqui. Estevão não morreu? Morreu. Agora olha. Ó. Escute. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Pastor, eu tenho uma lição de casa. Hã? Eu tenho uma lição de casa. Amém? Você acredita que eu esqueci? Eu Sério? tinha passado a lição de casa para você. Eu estou aqui esperando. Fala qual que era mesmo? Volta. O Palmeiras e o Cedro do Líbano. Sim, já vamos lá. Escute aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Verso de número 9. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse do Senhor em uma visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhes o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso. Eu falei até errado na mensagem, falei na casa de Simão. Falei errado, ó. Na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhe sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este para mim é o quê?
para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Ó, perante, ó, a ótica de Deus. Ananias pregava onde? Lá em Jerusalém, na sinagoga ali dos libertos. Ele tinha um ministério local. Ó, Ananias é uma peça importante de Deus para uma grande obra na estratégia de Deus, mas tinha um ministério local. Agora esse cara que Deus, através de Ananias, vai provocar e vai criar, ele vai pregar entre quem? Aí. Gentios. Quem é gentios? Todas as gentes. Ó, gentil é todo aquele que não é judeu, viu, João? Quando falar a palavra falar gentil, é outras gentes que não é judeu. Então você é gentil, eu sou gentil, o mexicano é gentil, o argentino é gentil, o americano é gentil, todo aquele que não for judeu é gentil. Então, Paulo vai ser um pregador entre os gentios, as outras gentes. Quem mais? Reis E os filhos de Israel. E dos filhos de Israel. Ele vai pregar tanto para os filhos de Israel, como para reis E os filhos de Israel. e como para os gentios. Ó, peraí, a ótica tua é nunca perder. Na ótica de Deus é investir. Deus investiu, sacrificando quem? Ministério. Local. Mas o que Deus ia levantar através de Estevão ia romper o quê? Territórios e fronteiras. Ó, ia chegar aonde? Esse ensinamento de Paulo ia chegar aonde? Até nós. Caraca, meu! 2000 anos depois chegou na Vila São Pedro, meu! E se eu fico resumindo a ótica local? E se eu digo, não vai matar o Estevão? Não, Deus não vai matar, Isso é injustiça matar E se eu matar, eu desfio. Também não canto mais nas irmãs, não prego mais no domingo, não participo do grupo dos jovens, não vou participar no louvor. Vamos fazer uma faixa assinada. Aí já é espírito de rebelião. Sabe, negócio de Jesus. Ei, entenda a ótica de Deus. O investimento de Deus morre Estevão, mas vai nascer um Paulo. E esse Paulo vai escrever as 14 cartas do Novo Testamento. E vai virar o evangelho que nós praticamos. Nós lemos os 4 evangelhos e praticamos os ensinamentos de Paulo para as igrejas. Vivemos hoje algo baseado na palavra, que Deus investiu, primeiramente, matando sacrificando uma semente. E o pastor Marcelo, não sei se foi no culto de semana passada, que ele estava pregando, que ele falou que a gente chupa uma laranja e engole até o caroço. Não temos nem coragem de pegar aquele caroço e plantar, porque uma semente de laranja vira um pé que dá milhões de laranja e milhões de caroços, mas a gente engole e não planta. Isso ele falando de um sentido figurado em semear algo no reino. Você já parou para pensar? Deus semeia um Estevão, faz o Estevão morrer, e nasce um Paulo. E a igreja começa a crescer na Ásia. E através da igreja crescer, da perseguição, das batalhas, das lutas, esse Paulo vai chegar até Roma e vai pregar para Pôncio Félix. O evangelho vai chegar até lá e futuramente, com erros ou acertos, um imperador romano chamado Constantino vai se converter e vai dar vazão para a igreja. Aí a igreja enveredou por um caminho, acabou saindo dos princípios. Deus vai, na sua ótica, levantar a reforma, levanta os grandes expoentes da fé, John Hus, Jerônimo Savonarola e alguns homens conhecedores profundos que vão fazer a reforma, e a reforma vira protestante, e no meio dos protestantes aparece quem? Nós não, uma bestada igual eu, se você quiser entrar também, mas uma bestada igual eu, pregando você aqui. Mas e se o Estevão não morre também? Matar eu? Não, eu não vou pregar hoje não. Eu vou para a praça hoje.
Marcou para mim morrer? Não quero ver o céu aberto, mas sem pedra. Não vou, estou de greve. Se Estevão não vai. Ainda bem que ele teve a visão do céu, senão eu teria. Qual é a tua visão? Você está visão do quê? Do problema? Da dificuldade, da perseguição? Qual é a tua visão? Não, você precisa responder para mim. Isso é uma provocação para você e para os demais. Qual é a tua visão? O que tu está vendo? Pegando o gancho que você falou. O que tu está vendo? Está vendo todo o teu umbigo, o teu problema? E está reclamando que Deus, se não fizer do jeito que eu quero, eu faço também. O que você está vendo? Ou você está vendo um grande investimento do Senhor no reino? Ou você está vendo que nesse processo você vai aprender e vai ser ferramenta para ensinar alguém lá na frente? Como é que você está encarando o teu processo? Como é que você está encarando o teu momento de vida hoje? Como você está se portando mediante as situações que sobrevêm para você? Porque você tem os mesmos probleminha que os discípulos tinham e que toda a igreja tinha, inclusive a igreja que Paulo vai começar a fundar. Fundou uma igreja em Éfeso e lá na igreja de Éfeso acontecem algumas coisas. Funda uma outra igreja em Corinto, acontecem os negócios em Corinto. Só que em Corinto o reteté continua. Eles têm os 9 dons do Espírito Santo. É dom demais. Dom demais. Tinha um irmão, nós convivíamos com ele, que ele falava que tinha os 9 dons do Espírito Santo. Só que ele esqueceu que ele recebeu o 10º e foi do diabo. O de mentiroso. Ninguém tem os 9 dons. O Enoque se agradou a Deus tanto que Deus falou, não serve para viver, não, vem comigo, levou não. Aí o cara dizia que tinha os 9 dons. O infeliz, hoje eu posso falar com propriedade que é o infeliz. A mulher doente do lado da cama dele, passou a noite inteira e depois ele fala para nós. E a mulher passou a noite inteira passando mal. Mal sabia, e olhou para as mãos. Que a cura estava tão perto dela, que só ela mentia. Ai, meu Deus. Fomos. O povo tudo orando no monte, buscando a Deus. Daqui a pouco saía ele jogando uma lata de óleo como mata fora e pá! O que foi que aconteceu? Satanás apareceu e tinha uma lata de óleo na cara dele. Que fragilidade intelectual, emocional e espiritual tem um indivíduo dele. Cara, se minha mulher estiver doente e mesmo eu não tendo poder de cura, eu vou orar e pedir Jesus cura. Eu vou ficar tacando óleo na cara do Satanás, não. Sai em nome de Jesus, ele tem que ir embora. Você está entendendo a fragilidade? Agora, deixa eu te contar uma coisa pra você aqui. Ei, escute. Eu estou falando de uma igreja onde a mão de obra tem o quê? Tem o quê? Não, o pessoal tem o quê? As pessoas? Probleminha, não estou falando? Estou falando que tem probleminha? Eu estou citando desse indivíduo que fazia parte do meu convívio, que ele tinha probleminha, não tinha? Só que ele pôs um batente na porta da igreja, no meio da igreja. Escute, um batente de porta, batente. Sabe o que é batente? Batente é isso aqui, ele pôs isso aqui. Agora eu lembrei. Batente! Agora eu lembrei disso daí. Não, isso daí você não conhece, não. Não, mas já ouvi. Não, você já viu campanhas, mas não é essa. Porque eu nunca vou falar de alguém que você conheça. Eu também não vou falar. Essa você não conhece. Ele pôs o batente e falou, eu vou orar. E a pessoa vai passar por aqui e vai ser liberta. O demônio não vai ficar na mesma pessoa. Irmão, não estou falando de gente que tem o quê? Probleminha. Mas são ferramentas de Deus. As pessoas passavam, caíam endemoniadas e saíam libertas do outro lado, na campanha que ele fez. E aí? Como é que eu explico a ótica de Deus? Porque escolhe uns povos que tem probleminha, igual eu tenho. Você é um pastor doido igual eu? Nasci na raiz da Assembleia de Deus. Fazer as palhaçadas que eu faço? Mas teve um moço que falou, pastor, o senhor é muito doido. O senhor fez um negócio lá que eu comecei a refletir, aceitei Jesus, fiquei crente. Que maravilha, continua. Olha porque a loucura não vai. A loucura não vai, né? A loucura não faz. Cada um tem os seus probleminhas. Você tem os seus, eu tenho os meus. Mas espera aí.
tua fé. Porque Deus, Ele escolheu você. Você está entendendo? Você está entendendo nessa noite que eu estou falando de igreja, a igreja de Cristo. Eu não estou rotulando a igreja o sol da justiça. Aqui o pastor é mais perturbado do que os outros lugares. O atual, ok? Mais perturbado que nos outros lugares. A minha nora acha que eu tenho autismo. Você acha que eu tenho autismo? Tem algumas ovelhas perturbadas também. E TDAH também. Preste atenção, ó. Paulo vai chegar na igreja de Corinto 9 dons. E o povo dizendo, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Aí tinha um grupinho lá que era o pior, mais perturbado. Eu sou de Cristo, só obedeço o meu Jesus. Meu Jesus, eu sou de meu Jesus. Paulo olhou e falou, cara, o que vocês estão fazendo? Cara, eu ouvi que entre vocês há umas dissensão, umas divisão, umas guerras. E tinha uma família de fofoqueiro. Na igreja tinha uma família de fofoqueiro. Família de como é que é? Clófas? Não era de Clófas. Cloé, família do Cloé. E o Paulo diz, fiquei sabendo pela família do Cloé que vocês estão brigando entre vocês. Irmão. Quando Paulo fosse embora, eu ia juntar o Cloé, a família de seus campados fofoqueiros. Vocês foram entregar nós para o chefe, seus pilantras, seus terríveis. X9. Seus X9. Ia brigar, né? Não é assim que a gente faz? Minha mãe falou. Deixa eu jogar essa foto. Sua mãe tá aí, não? Minha mãe falou que não tá. Sua mãe falou que vocês estão chatos. Falou, já vi os chatos, disse que eu não tô. Vou falar que não tá. Quando os cabas viram as costas e vão embora, o pau samba. Porque de menino, a mesma coisa acontecer se eu fosse na igreja de Corinto. Se eu fosse, vocês foram de entregar, nós resolvemos internamente. Vamos resolver internamente nossos problemas. Mas Paulo ouviu e disse, Cristo está dividido por um acaso? Nós não somos membros de um só corpo? Como é que vocês dizem eu sou de Paulo? Eu não batizei nenhum de vocês, se batizei só alguns aí que eu nem lembro quem foi que eu batizei. Que pregador mais perturbado batizou e não lembrava quem batizava. Você teria um pastor igual Paulo? Paulo, cada cidade que ele ia, ele tomava um sacode. O povo quebrava ele na matanda. Cada cidade que ele chegava, arrumava um problema com a polícia da cidade. E encana. Diz que não lembrava quem batizava, desorganizado, igual eu. Não lembro o que eu comi ontem. Graças a Deus. Deus vai levantar secretários aí para fazer o serviço, que eu não lembro. O Paulo, já esqueceu do dele. O Paulo, cadeia, vivia preso. Que pregador terrível. Só que ele falou, gente, isso não é evangelho não. Eu queria falar com vocês, dar uma comida forte. Agora estou dando leitinho para vocês aí, porque vocês são criança espiritual. Peraí, a igreja que Paulo ensinava. Eu não chego na unha do dedo mindinho que ele cortou quando tinha 14 anos e jogou no lixo, eu não chego nessa unha. Agora o cara que é o doutor do evangelho está falando que a igreja que ele fundou tem o quê? Probleminha. Só que ele diz que não é para ninguém sair de lá não. Ele ensina a fortificarem na fé. Então presta atenção. O que o pastor quer falar nessa noite para você? Nós podemos ter fragilidades, mas servimos a um Deus que aperfeiçoa o seu poder na nossa fragilidade. Então você não pode desviar por causa da luta. Você não pode desviar por causa do problema. Você não pode questionar de repente a Deus pelos investimentos que Deus fez. Se eu fosse questionar Deus por causa do Estevão, eu não aceitaria o Evangelho. Que Deus injusto que matou esse. Mas peraí, ele levantou o Paulo, e através do Paulo levantou milhares de vidas, e o Evangelho é pregado até hoje. E na ótica de Deus ele não perdeu nada, só tomou o que era dele, só tratou com o que era dele. E você é de quem? Você é dele. Então a forma que ele vai tratar com você, procure ser participativo, mas não deixe que a tua fragilidade impeça você de servir a Deus. Deu para entender? Amém. Quero que você saia daqui consciente. Não tem super crente. Todos nós temos
Probleminhas. Problemas não, probleminhas. Probleminha. E os meus probleminha, São o seu é grande, mas os meus probleminhas, ó, Jesus vai resolver. David, fora questionado, preste atenção, semana passada, fora questionado, David, que ele fizesse uma análise sobre o cedro E a palmeira. Coloque de pé. Explique-nos, David. Eita, vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Ó, foi lição de casa para o David na última semana, no penúltimo ensinamento. Espera aí que ainda vai mais um pouquinho amanhã. E manhã. Não guarde sua Bíblia ainda não. Calma aí. Vamos lá, David. Olha lá. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Em Salmos 92 diz que o justo florescerá igual a palmeira e crescerá que nem o cedro do Líbano, né? Então eu acho interessante que são espécies diferentes, né? A palmeira não é uma árvore, mas elas têm característica também muito distinta que dá para trazer como uma analogia para a nossa vida como cristão, amém? Então o primeiro é a palmeira, né? A palmeira, ela tem algo bem interessante que ela floresce para cima, né? Ela tem um caule. Então, no caso, se cortar ou se queimar, ela deixa de crescer, certo? E ela não é considerada uma árvore, tanto que do palmito sai da palmeira, né? E a palmeira, ela é tem muitas espécies derivadas dela, né? Como a jussara, o coco, enfim, várias outras espécies. E aí, por ela ser flexível, porque é fibrosa o tronco dela, né? Ela é resistente a permanecer em pé em vários ambientes adversos, como em litorais, furacões e tudo mais, né? Então, quando diz que o justo florescerá igual a palmeira, está querendo dizer para nós, né, que nós temos que sempre olhar para cima e crescer para cima, que seria para Deus, né? E trazendo essa flexibilidade que ela tem Na sua estrutura. no tronco, né? Também traz a alusão que na dificuldade, nos ambientes adversos que nós temos, para que nós não vamos se quebrar, se nós estiver firmado e crescendo para cima. Amém? Amém. E aí também a outra é que crescerá igual o cedro do Líbano. O interessante dessa árvore é que assim, ela demora a crescer, né? A amadurecer. Mas ela é da família do pinheiro, né? E ela nasce, quando ela cresce que nem uma pirâmide, né? Só que passar do tempo, os galhos dela se estendem girando uma copa. Então, e isso, né, o que traz para mim, o meu entendimento, quando ele deixa de ser pinheiro e vira uma copa, ali ele consegue trazer sombra, né, e descanso para aqueles animais, fora o alimento, né? Então, quando diz que nós iremos crescer que nem um cedro do Líbano, é dessa maneira que através da nossa vida nós levaremos descanso e alimento para outras vidas. Mas preste atenção. O que nós aprendemos com essa lição de casa do nosso irmão David? O que nós aprendemos? Mas com Flexibilidade. Ele falou que ela sofre os intempéries do furacão. Existe em qualquer ambiente, em vários ambientes. Ele disse que ela vai até embaixo. Ela deita, a palmeira deita, passou o furacão, não se quebra. E agora o cedro dá o quê? Isso traz alusão ao quê? Segurança, estabilidade. E essas características são características de quem, David? Do cristão. Não, cristão não. O texto diz o quê? Do justo. Do Justo. Então, eu tenho que praticar o ato daquilo que me conota, que me traz o atributo para receber essas qualificações. Eu tenho que ter atributos de um Justo. Mas você é justo? Não. Você não é justo. Consegue ser 100% justo? Não. Mas você consegue ser 100% justificado? Sim. Então preste atenção. Se você estiver enquadrado
Se você estiver enquadrado nos atributos do justificado, confiando naquele que me justificou, você também vai desfrutar do crescimento e da estabilidade. Pode perguntar, João. Você quer perguntar alguma coisa? Você vai desfrutar de crescimento e de estabilidade. Então, o justo florescerá como o quê? Como Cedro do Líbano. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, viu, Deus? É mesmo, viu? Aí se aprofundando aí, para nós aprendendo mais. Ensinando a nós. Preste atenção, meus irmãos, é assim que funciona o Evangelho. Nós não sabemos tudo. Eu, como professor, sei tudo? Não. E o que eu não sei, o que eu faço? Eu tenho que ter humildade de dizer, não sei. Na próxima aula eu vou tentar descobrir. E se eu esquecer, você vai me lembrar e eu vou pesquisar. É crescimento. Então, aprendamos, vamos crescer tanto na vertical como na horizontal. Crescemos, em crescimento horizontal. O que isso quer dizer? Eu vou crescer juntamente com os homens e mulheres de Deus. E na vertical? Vou crescer com Deus. Ei, Salomão foi o homem mais sábio do mundo e nós vamos encerrar agora que já bateu o meu horário. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Em que tipo de ciência? Na ciência horizontal. Ele conhecia de tudo que estava debaixo da terra. Lembra que nós falamos que, nessa aula que eu pedi a lição de casa no tempo, que ele teve os 3 estágios da sua vida. Estado da sua juventude, quando escreveu o Cantares de Salomão, seus romances aventurosos. Ele teve o momento de escrever um livro de provérbios, quando ele está na meia-idade, e já no final da sua meia-idade para a velhice, ele escreve Eclesiastes, quando ele já estava desviado, e ele reconhece que tudo que ele fez foi vaidade. Porém, ele tinha conhecimento na área horizontal, tudo que estava debaixo da terra. E nós temos o nosso irmão Daniel. Daniel foi um homem que, a Bíblia diz, que o diabo, o Satanás, foi achado pouco mais sábio do que Daniel. Ao ponto de Deus trazer um comparativo que o diabo foi achado pouca coisa mais sábio do que Daniel. Porque Daniel, além de conhecer a sabedoria horizontal de tudo que está aqui debaixo da terra, ele conhecia a sabedoria vertical. Preste atenção, para você nunca esquecer e nunca se confundir. Horizontal é sempre o que está na visão dos olhos para o horizonte. Tudo que está debaixo da terra é horizontal. Vertical é tudo que é para cima, porque está numa vértice. Então você vai olhar sempre para cima. Na vértice, você olha sempre para cima. No horizontal, você lembra do horizonte. É tudo que está aqui embaixo. Você precisa ter sabedoria horizontal para se situar bem no teu trabalho, no meio da tua família, no meio da igreja, em todas as circunstâncias. Mas precisa também de sabedoria vertical. E isso aí você vai adquirir como? Lendo a palavra. Não, sendo. O que o texto diz? Justo. Mas se eu não consigo ser justo, então preciso ficar como? Justificado. Enquanto estiver debaixo da justificação de Cristo, vai crescer para lá. Olha para mim, para lá. Vai crescer para lá. Crescer nos lados, horizontalmente. Mas também vai crescer para cima. Deu para entender? Amém. Obrigado pela exposição, fiquei muito feliz. Vamos colocar de pé. Quem tem probleminha? Vai sair da presença do Senhor? Vai deixar que os problemas temporais te roubem a tua fé? Então vamos ficar firmes. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este ensinamento, te agradecemos também pela vida da tua filha Larissa, que nesta noite, Pai, participou conosco deste momento de aprendizado. Abençoa o teu povo, leva o teu povo em paz, dá vitória, abençoa no decorrer da semana e que a tua mão poderosa esteja sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em posição de receber, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos, que todos digam. Amém.